Então é isso aí, pessoal. 11 horas e 55 minutos, aqui nos 87.9, a rádio da comunidade da Lomba do Pinheiro. Nós ouvimos João Chagas Leite, Ave Sonora. Com vocês, Talk Show com Avlaquim. Veja bem, né? Estamos voltando. Chegou um dos nossos convidados aqui, o Eduardo. Nós vamos ter uma grande troca de conhecimento. Mas agora, no Contra Fatos, aqui me mandaram agora, né? Quentinha uma notícia. O Dino, o autor da PEC que impede Lewandowski de assumir o Ministério da Justiça. A proposta estabelecida é quarentena de 3 anos para ex-ministro do STF assumir cargo político. No ano de 2009, Flávio Dino, então deputado federal pelo PCB do Maranhão, propôs uma PEC que visava estipular um período de 3 anos de espera para que o ministro do STF pudesse assumir um cargo comissionado ou se candidatarem a cargos eletivos. Agora ele deixou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública para ocupar a posição do Supremo Tribunal Federal. O caso tivesse sido aprovado, a proposta de emenda constitucional da PEC teria impedido o ex-ministro do Superior Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, que assumisse o cargo de ministro da Justiça, conforme anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na quinta-feira, do dia 12, Lewandowski deixou o STF em março devido à aposentadoria compulsória de 75 anos. Ou seja, desde então, passa a ser 9 meses que, de acordo com a PEC de Dino, não seria tempo suficiente para que o ex-ministro assumisse o cargo do governo petista. Olha só, né? Tiro no pezão. Pois então, aparentemente vai ter algum desdobramento isso, né? A gente espera que a gente sabe que esse governo é capaz de fazer manobras jurídicas inacreditáveis para atingir os objetivos, e a gente acredita que isso vai acontecer em algum momento. O fato de haver essa troca de figurinhas entre eles, e a gente sabe como é que isso funciona dentro do serviço público e dentro do sistema público geral, vai fazer com que inevitavelmente ele assuma esse cargo. Isso é fato. Ele vai assumir esse cargo, de qualquer jeito. Então, assim, a gente sabe que o insucesso das nossas tentativas da direita, principalmente de tentar barrar qualquer artifício político e jurídico desse governo é em vão. A gente, infelizmente, luta contra um leão monstruoso e uma hidra que multiplica cabeças, né? Então a gente corta uma e vem 10. É uma grande verdade. Então a gente luta contra uma coisa que é inacreditável. Apesar dessa notícia ser importante, e a gente vê que foi uma tentativa de um projeto de lei e aparentemente não foi aprovado pelo Senado, né? Pelo menos é o que diz aí na notícia. Não foi aprovado. Exatamente. Mas a lei foi apresentada pelo próprio Dino, então quer dizer, artifícios de segurança dentro do governo federal e das suas entidades, segurança da própria instituição para manter o equilíbrio da instituição, acaba não sendo eficaz porque o governo, dentro da sua manipulação clara, né, faz com que as coisas não aconteçam dentro do que é. O Lula, na própria campanha, falava que não, jamais iria colocar porque achava um absurdo colocar um amigo, uma pessoa do próprio partido, ou uma pessoa conhecida dentro do STF, e a primeira coisa que ele fez foi colocar o braço direito dele, do governo, quer dizer, a mão comunista dele, do governo, dentro do STF. Então, assim, a gente sabe como é que funciona o sistema, a gente sabe como é que funciona esse governo, a gente sabe como é que as coisas são desenvolvidas na estratégia esquerdista, e sabe que tomar as decisões é base 1, né? É o formato de desenvolvimento do projeto deles, projeto de poder. E sem isso, sem essa abertura de troca de figurinhas, de tira o meu
e boto meu amigo, tiro meu amigo e boto meu primo, tiro o primo e boto colega, porque dentro do espectro político, do fortalecimento da esquerda, eles não querem nada mais do que isso, quer dizer, o gramicismo, né, que a gente sabe que é a linha de pensamento estratégico da esquerda hoje, é o gramicismo, agindo da forma mais aberta possível. E aí a gente viu o seguinte, tudo que a gente falava na eleição que iria acontecer, inevitavelmente acontece. E é tão claro e tão evidente que nós ficamos, às vezes, até embasbacados de pensar assim, poxa, olha, os caras tiveram coragem de fazer de verdade, cara. A gente falava lá porque a gente imaginava, e óbvio que a gente tinha uma expectativa com relação ao que ia acontecer. E realmente acontecia. E a gente, né, e está acontecendo, e aí a gente, cada passo que eles dão, nós dizemos, poxa, mas a gente falou que isso ia acontecer. E os caras estão fazendo mesmo, abertamente. E a população não lembra disso. E as pessoas que a gente falava, cara, não faz porque os caras vão fazer, não. E ainda tem gente de olho fechado pro problema. Pessoas que estão no meio do caminho, que não estão nem no aspecto da direita nem da esquerda, ou que não se posicionam diretamente politicamente, mas que estão dentro desse limbo político, dessa falta de instrução e tal, e a gente sabe como é que isso funciona, que estão vendo as coisas acontecerem, mas não entendem o tamanho da guerra, não entendem o tamanho do problema, e não percebem que a gente está por um caminho inevitável para um fim, e eu digo um fim que é o fim objetivo da esquerda, de alcançar uma coisa que é a tomada de poder permanente. A gente vai ter uma tomada de poder permanente. A gente vai conseguir continuar nos manifestando de forma clara e aberta no país. A gente vai continuar, quer dizer, as ferramentas estão sendo construídas, né, e algumas desconstruídas para que a gente, para que nós, que hoje nos manifestamos de forma aberta e clara a favor da democracia, daquilo que a gente acha que é o certo, para um caminho onde a gente não vai conseguir falar mais. Então, assim, todo mundo fala e coisas são feitas, e eu acredito que tem coisas que são feitas já planejadas, como foi o 8 de janeiro, eu falo isso abertamente, para a gente poder chegar num caminho de não conseguir mais falar e se manifestar, e hoje a direita se manifestar é um problema. A gente teve a última manifestação, aqui em Porto Alegre, extremamente pequena, porque as pessoas têm medo de sair na rua. Eu vou comentar até uma coisa para chamar atenção, deixar. A questão é, dia 8 agora, as pessoas foram às ruas, foram na Guete e foram à frente ali do Palácio da Piratini se manifestar pelos inocentes que estão presos no 8 de janeiro. E o Lula fazendo justamente ali a manifestação dele, comemorando que nós somos a democracia. Inclusive, nesse momento estava o nosso governador, Eduardo Leite, ao ladinho do Lula. Aí, essa galera estava chamando a gente de terrorista. O que aconteceu no dia 9? Os terroristas de verdade, lá no Equador, tocaram terror, senhoras e senhores, invadiram emissoras de TV, tocaram fogo em cima dos carros, mataram pessoas, e o governo Lula não chamou esses caras de terroristas, e a Globo não vai falar nada. Não vai falar nada. Na hora que foi este governo Lula apoiar o Hamas, eles não se referiram ao Hamas como terroristas. Mesmo o Hamas estando matando pessoas inocentes, cometendo os piores tipos de crimes contra mulheres inocentes. Cadê esse ministro para falar sobre as mulheres que foram atacadas, hein? Pois então, Márcio, se tu me permites, é o seguinte... Permito, fala. Nós temos a narrativa, como disse o Lula. A narrativa, ela é extremamente forte quando tu tem os meios de comunicação à tua disposição. A partir do momento que tu tem os meios de comunicação, tu fala o que tu quer. Exato. A gente viu a ministra Carmen Lúcia falando sobre os terroristas e o ataque à democracia, os terroristas. Cara, que terroristas?
terrorista. Nós tivemos E aí, um ministro sem cabelo falando que a gente ia pegar ele pelos cabelos. não, enfim. A cada um fala o que quer. Né? Cada um fala o que quer. E simplesmente aberto a todo mundo, simplesmente o argumento hoje, a narrativa, ela é jogada da forma como eles querem. O que acontece? Eles jogam a narrativa, nós jogamos a verdade e somos punidos por isso. Exato. Eles jogam outra narrativa, nós jogamos a verdade e somos punidos por isso. Narrativa, Quando eles jogam... né? Exatamente. Quando isso chama frame. Exato. Né? Então eles pegam aquilo que a gente diz, contorcem, distorcem e a mídia publica e as pessoas acreditam. Exato. Tá? Então assim, isso aconteceu com o Bolsonaro durante 4 anos de governo, na verdade durante 6, desde o início da época que ele começou a dizer que ia concorrer. De lá Eu pra vou cá, deixar aqui até uma pergunta bem interessante aqui, uma série de perguntas. Durante 4 anos acusaram o Bolsonaro de corrupção. Cadê essas acusações agora que o Bolsonaro não está no governo? não, o que acontece, assim, primeiro, Eu acho que não eu gostaria só de dar um oi pro pessoal que tá comentando e olhando a gente pelo TikTok, dizer que a gente está aqui na Rádio Lomba do Pinheiro, com o meu amigo Ávila King, com o meu amigo Márcio, e dar um abraço para vocês aí, o pessoal que está sempre me acompanhando nas redes sociais, agradecer pela audiência e um abraço para vocês, e eu vou fazer uma live mais tarde para a gente trocar uma ideia aí direto com vocês, tá, gente? Agora, infelizmente, eu não vou abrir para a janela, mas a gente vai ficar conversando aqui. O que acontece? Toda a narrativa criada contra o Bolsonaro e toda a narrativa criada para transformar o Bolsonaro numa pessoa da qual eles queriam, funcionou. Funcionou. Tem uma grande parte da população que realmente achou e acreditou em tudo aquilo que a mídia desconstruiu sobre Jair Bolsonaro. Exato. Então, na verdade, é o seguinte, se criou um fantasma, né, uma imagem sobre a imagem real de Bolsonaro, e muitas pessoas acreditam naquilo ali e votaram no Lula e na sua trupe, na sua gangue, dizendo que era dizendo contra que a Bolsonaro, corrupção. dizendo que não, a corrupção, E a corrupção voltou. A corrupção, cara, a corrupção não é importante. Tu entende que a corrupção não é importante? Por que a corrupção não é importante? Porque as pessoas não entendem corrupção. A grande massa não entende corrupção. A corrupção não é importante. Não entende corrupção. Faz o L. A grande massa não entende corrupção por quê? Porque eles não sentem isso como um problema que atinge diretamente eles. Tu tá entendendo? Assim como a gente, quando fala de economia, mudança na economia, até quando a gente fala de impostos, Ávila, até quando a gente fala de impostos, vai aumentar imposto. Enquanto não bater no bolso, eles não estão entendendo qual é o problema. Exato. A grande massa não entende qual é o problema. Só quando bater no bolso, que ele for lá comprar, e às vezes mesmo assim, tá, porque ainda tem gente dizendo que a carne está barata, para te ver o tamanho da alienação que conseguiram implementar dentro da cabeça das pessoas. E se tu der uma volta aqui ou nas comunidades carentes de Porto Alegre ou do Brasil inteiro, tu vai entender isso que eu estou falando, porque mesmo assim eles vão continuar falando a mesma coisa, dizendo que não aumentou o preço, não mudou nada. Mas o que a gente vê é uma realidade. A gente que se informa, a gente que busca... A realidade é bem diferente. A gente tem mudanças na economia, a gente tem mudanças na segurança, a gente tem mudanças no comportamento da população, a gente tem mudanças no comportamento do governo, a gente não tem mais exemplo. Eu estava vindo no caminho, e o caminho foi longo, ouvindo vocês falar de educação e tal, mudanças na educação, o que a gente precisa e o que a gente não precisa, a questão do SPB. Então, assim, a gente tinha, quando a gente era lá na década de 80, né, a Educação Moral e Cívica e o SPB, né? Essas duas matérias dentro da nossa escola, uma nos ensinava a ser cidadão e a outra nos ensinava a conhecer a vida como ela é dentro de uma comunidade. Então, a ser cidadão era cantar o hino, era entender a bandeira, era saber o que é pátria, era saber quais são as responsabilidades, como é que o governo é dividido, quem cuida de quem. Isso era o SPB.
educação moral e cívica. O SPB era tu saber o que era o dinheiro, de onde ele vinha, o que era moeda. E hoje não se ensina, não existe dentro da escola, meu amigo. Eu só queria trazer essa notícia aqui que é muito interessante, vamos lá. Porque nós estamos prestes a isso. Olha só. Milei, presidente da Argentina, quer mandar tropas para ajudar o presidente do Equador, e os Estados Unidos também oferecem. Argentina, Colômbia e Bolívia se unem para combater as facções criminosas no Equador. Olha que notícia interessante. Sim. Tá? A ministra de Segurança da Argentina, né, quer enviar as tropas de segurança, né, para auxiliar o Equador na luta contra grupos criminosos. Além disso, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e da Bolívia, Luiz Arce, também ofereceram seu apoio ao presidente Daniel Noboa, que declarou estado de conflito armado interno no Equador após recente episódio de violência. Olha essa questão aqui. Nós estamos prestes a isso aqui no Brasil. Quem acompanhou aquele vídeo onde o cidadão que matou o sargento recebeu o cafezinho, desligaram o ar-condicionado, o advogado deu o seu casaco por causa de uma vítima da sociedade. Agora eu queria ver aquele que morreu, aquele cidadão que morreu, se os direitos humanos foram lá. Nós estamos criando exatamente isso que está acontecendo no Equador, certo? Nós estamos vivendo algo muito semelhante, porque assim, cada vez mais as facções estão ficando fortes. A polícia não vai conseguir. E outra, aqui no Rio Grande do Sul, a brigada e a polícia civil bate de frente, por isso que eles nunca conseguiram. Mas do jeito que está indo, essas facções criminosas, elas vão chegar num tal tamanho, porque eles já estão pegando juízes, estão pegando, em todas as áreas da sociedade tem um representante deles. É a máfia brasileira. Aonde nós vamos chegar? Aí vão ter que pedir auxílio para outros países também? Se tu não cortar o mal pela raiz, não adianta, ele vai nascer. Quando milhares e milhares de presidiários batem palma porque um presidente ganhou? Não. O que acontece? A gente tem um governo aí que, assim como todos, gere pelo exemplo. É isso. A gente tem um governo que gere pelo exemplo. A população e a massa vai seguir o exemplo que estão dando. Qual é o exemplo que a gente tem hoje do governo? É um governo que já foi preso. Nós tivemos aí toda a cúpula do PT. Hoje eu estava vendo aquela lista, né? João Bacari Neto. Toda a cúpula do PT. João Bacari Neto, né? Ex-presidentes, presidentes, Senado, tesoureiro, enfim, tivemos todo. Aí o que tu tem hoje no governo? Tu tem ex-presidiários, estão lá, e qual é o exemplo que tu tem? Mas de qualquer forma, existe um grande esforço das forças de segurança para tentar manter a ordem, e nós temos o judiciário que solta. Por isso que eu digo para vocês assim, gente, toda vez que eu falo falo dos problemas que a gente enfrenta hoje, a gente não pode debater esses problemas como se eles fossem rasamente. A gente tem que entender qual é a profundidade desse problema. Toda vez que eu falo de lutar contra uma postura ditatorial, uma manipulação da educação, da cultura, das redes de informação, eu falo que a gente precisa olhar a floresta e não a árvore. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente não olha só, a gente não pode olhar só o que vem sendo entregue aqui. A gente tem que olhar a profundidade. Aonde é que está a profundidade? A profundidade está lá na base do ensino fundamental, que não acontece de forma adequada.
Ontem, eu tenho um projeto que eu estava complementando ele ontem, e eu fui atrás de números da educação. Opa. Tá? Os números da educação são devastadores. São devastadores. O PISA nos mostra que a gente está abaixo de países de extrema pobreza. Aí eu fui no mundo ideal. O mundo ideal hoje é Singapura. Certo? O que é o mundo ideal? O mundo ideal é o melhor. Quando a gente vai se espelhar em alguma coisa e buscar excelência, a gente tem que olhar o melhor. A gente não tem que olhar o cara que está na nossa frente. O cara que está na nossa frente não me interessa. Eu quero saber quem é o top aqui. Exato. Eu vou me espelhar nele, eu vou buscar ele. Hoje é Singapura. Tá? O que Singapura tem de diferente da gente? Por que Singapura é melhor? Por que eles foram o primeiro no PISA? Por que a educação deles é a melhor do mundo hoje em termos de avaliação? De matemática, de leitura, de desenvolvimento social. Por quê? Porque eles combatem a doutrinação. Não, na verdade assim, eles têm uma regra e esta regra é seguida. Fielmente. A regra desde o início do ano, os professor que entra na rede de ensino, ele entra a vida inteira. No mesmo ensino. Ele não precisa estar pulando de instituição em instituição para fazer um salário. Ele vai ficar ali, ele é bem pago. A regra de ensino, a fonte de ensino, é obrigatório nos 3 primeiros anos a já saber, no ensino fundamental, a já saber matemática em plena consciência, saber toda a base da matemática já nos primeiros anos de ensino. Tu já é obrigado a saber ler. Tu tem uma progressão de notas que são obrigatórias dentro do ensino. Então tu tem sim, tu é premiado diariamente pela tua evolução, e o teu professor também é premiado diariamente sobre a evolução dele. Ele sabe que ele precisa. E só são aceitos dentro da rede de ensino os melhores, as melhores notas. Então assim, o que eu quero dizer isso para vocês? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que toda vez que a gente conversa dentro dos meios da direita, eu digo que nós temos um caminho de 20 anos a perseguir, a percorrer, no mínimo de 20 anos. A gente não pode ser imediatista, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter análise. O que é estratégia? Estratégia não é ser reativo do jeito que é a direita é reativa. Eu já falei isso aqui nessa rádio e eu sempre comento isso toda vez que eu tenho a oportunidade de ter um microfone. A direita é reativa. Acontece um problema, nós reagimos. Aí vamos pra rua. Agora vamos fazer não sei o quê. Reacionário, reação. Mas nós só temos reação, nós não temos plano. E nisso a esquerda é profissional. Eles já têm um plano montado. Eles já têm um projeto de poder. Eles financiam sua militância. Eles se autofinanciam. Eles sabem a importância de tu ter grupos de pessoas financiadas fazendo sua política. Estudando política, entendendo política, trabalhando de política. E nós temos um leque vasto de gente dizendo: nós não podemos ter político profissional, nós não podemos se reeleger. Assim era o Partido Novo até pouco tempo atrás. Não tinha reeleição dentro do partido. Eu digo, meu Deus, mas vai formar que tipo de político? Não, mas nós não podemos formar político. Como não? E como é que nós vamos combater? Os caras que estão há 20, 30 anos no sistema. Exato. Sem conhecer o sistema por dentro. Aí quando a gente fala, eu tô dentro do sistema há mais de 8, 9 anos, dentro do sistema público, e dentro do sistema público eu vi que tem muitos projetos que não passam pelo próprio sistema, e não por falta de vontade política, e nem por falta de vontade, nem por competência, nem por nada. As pessoas querem fazer. Eu tenho certeza, assim como no governo do Marquesan ele queria fazer, agora no governo do Mello ele quer fazer. Ele quer entregar, só que o sistema próprio não deixa. E eu estou falando isso porque nós, a direita, que entender que nós precisamos sim entender de política, sim estar dentro da política, sim botar a mão, ter sim cargos públicos e usufruir desses cargos para aprender como é que funciona o sistema, para poder aplicar leis que realmente resolvam o nosso problema. Porque senão nós vamos estar tateando no escuro como sempre. Aí entra, fica 4 anos, vai embora e não sabe por quê. O sistema moedor de projetos e de direitos. Exatamente. A burocracia, ela é uma coisa que ela tem a sua parte positiva, mas também tem uma parte muito negra, né? A gente pode ver assim coisas simples, né? Por exemplo, a gente conseguir um remédio no estado qual o cidadão tem
condições financeiras, né? Ele tem que fazer uma papelada, tem que provar, tem que fazer isso, não sei aquilo, até vir os remédios para o cara já morreu. Nós temos que trabalhar na parte burocrática, embora sabemos que é um mal necessário, mas tem coisas assim que uma pessoa só pode resolver. Nós temos várias pessoas para resolver o mesmo problema. E isso aí está inchando tudo, está arrebentando tudo, e lá ele está sofrendo a ponta. Nós temos que mudar isso, temos que ver isso. Mas eu queria que falasse sobre a associação também, O fórum, a FAMPEC? O FAMPEC ele é um projeto, então, para quem ainda não conhece, eu convido todos a conhecer, fampec.org. O FAMPEC ele é um projeto que visa unir a direita em todo o país e profissionalizar as pessoas, formar candidatos, apoiar candidatos, cobrar de candidatos. O FAMPEC hoje aqui no Rio Grande do Sul, ele está aqui em Porto Alegre, está sendo construídos os núcleos, e quem quiser participar, por favor, fique à vontade para entrar em contato. Ele está sendo formado, existe já núcleos sendo formados em Gravataí, em Canoas, no litoral, e nós estamos organizando um para formar em Caxias. Tá? Então, assim, ele está crescendo aqui no Rio Grande do Sul, hoje ele tem em vários estados do Brasil, e tem também em Portugal e na Espanha. Tá? Então nós estamos montando esse projeto para que esse projeto vá se inserindo, e nós temos hoje eventos mensais do FAMPEC acontecendo simultaneamente no Brasil inteiro. Então ele acontece dentro do site do FAMPEC, no YouTube, no Facebook, sempre quando ele é aberto, uma vez por mês, presencialmente em alguns estados. Então normalmente a gente consegue fazer aqui em Porto Alegre presencialmente o FAMPEC. E ele é um projeto que visa estar ajudando a formar e melhorar os candidatos. Agora em março a gente vai ter um evento que vai ser lá no Espírito Santo, que é um evento nacional, tá? Que vai acontecer, está lá no site do fampec.org, como é que é para participar e tal, que vai ser um evento, um workshop gigante, com palestras e muita formação para pré-candidatos da direita, para assessores, para pessoas que trabalham com serviço público. Vai ter tanto o painel principal, que vai ser dos nossos palestrantes, quanto workshops de trabalho. Um workshop de trabalho vai ser sobre formação política, o outro workshop de trabalho vai ser sobre gestão política, gestão dos profissionais, marketing, como gerenciar sua campanha, né? O outro vai ser sobre e o outro vai ser sobre soluções municipais. O que são soluções municipais? A gente vai debater e trabalhar sobre problemas acontecidos dentro dos municípios, que são comuns para todos os municípios. Obviamente, a gente não pode trabalhar com problemas pontuais, mas sobre educação, sobre segurança. A gente sabe que hoje o Pacto Federativo acaba prejudicando os municípios, porque ele é ao contrário, né? Todo o dinheiro que entra primeiro para a federação e depois é distribuído, e isso é um problema para nós, porque o dinheiro não chega no município. E quem sabe dos problemas que estão acontecendo dentro do município é o próprio prefeito. Então o Pacto Federativo acaba prejudicando isso, né? Que na realidade era para ser o contrário. Então o valor maior deveria ficar para o município e depois ser distribuído uma parte para o Estado e para o governo federal. Mas infelizmente a gente tem a forma como é hoje, e tem que administrar com o que tem, né? O prefeito hoje tem problemas para resolver as suas demandas, justamente por não ter todo o valor que é arrecadado na sua, né? Porque vai lá e vai dividindo e chega aqui e não tem nada. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa saber o que acontece dentro dos municípios, e nisso vai ser trabalhado lá nesse evento em março, tá? Vai ser um evento nacional com convidados do Brasil inteiro. A gente já é muito grande o evento, mas a gente provavelmente tenha uma região sul, tá? Porque é muito longe para nós o Espírito Santo, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, e a nossa viagem até lá fica cara, né? Então provavelmente a gente vai fazer sim um evento nacional aqui, né? Que vai também visar essa formação política, palestras políticas, workshops, tá? Então ele vai acontecer aqui também, vai ser um evento maior do que o que a gente costuma fazer. Normalmente o que a gente costuma fazer, o Ávila já teve num deles, são eventos pequenos, mas que são transmitidos para o mundo inteiro, tá? Então assim, o FAMPEC hoje... se vai ter eventos agora para janeiro e fevereiro.
Janeiro nós não vamos ter, até porque a programação já está apertada, mas fevereiro nós vamos ter um no litoral, porque está todo mundo lá, né? A gente sabe, todo mundo não, mas uma grande parte da população se retira para tirar férias e vai para o litoral. Na praia. Então a gente vai ter um evento justamente para a apresentação do nosso núcleo no litoral. Tá? E esse evento vai acontecer provavelmente em Tramandaí. A gente está verificando a possibilidade de fazer lá na própria Câmara Municipal de Tramandaí, né? Na Câmara de Vereadores. Então assim, a gente está programando eventos em fevereiro, depois nós teremos este em março, que vai ser o nacional. Abril, maio, junho, todo mês terá evento. A partir de agora, o nosso foco será ajudar a população a entender o seu voto e votar de forma correta, porque o que acontece? Normalmente a gente tem o voto, ele não é dividido corretamente, então vai muito voto para aquele cara que vai ganhar, que todo mundo conhece, que é o Estrela, e vai pouco voto para os outros da direita. A gente precisa organizar as pessoas para que elas votem de forma correta e o máximo possível dos nossos conseguir entrar. E isso a gente vai ter um trabalho muito grande daqui para frente, mas vai ser o foco principal, ajudar os nossos e fazer com que a população vote certo na direita. Esse é o foco do FAMPEC hoje. Muito bom. Você não tem alguma pergunta? Fazendo uma pesquisa aí, em 1993, quando nós saímos da nossa bolha, o nosso primeiro presidente eleito, democraticamente, foi o Paulo que saiu, e o Legião Urbana fez uma música, a Perfeição, que eu quero botar depois aí para nós ver, que é para se refletir muito o que eles cobravam antes e o que está acontecendo hoje, no atual momento do nosso país. Quero botar essa música para brilhantar a nossa conversa aí e o pessoal que está ouvindo a rádio refletir. É ótimo música. É ótimo. Vamos celebrar em 31. Aí. Programa ao vivo. Eu acho que é importante mencionar depois que a Michele Bolsonaro, ela foi ameaçada, não só a Michele Bolsonaro, mas a Ana Carolina, a Bárbara, que tinha tantos aí, 2 mulheres de direito foram ameaçadas nessa semana pela esquerda. Tu continua. Se não está com Estamos Gay, nós voltamos aqui para não ficar parado. Isso, pode tocar aí, tá. Eu gostaria também, né, tu deve ter dado uma olhada no Zapata, né? Emílio Zapata. Né? E nós fizemos um paralelo aqui sobre como ele fez, né, a preocupação que ele tinha com o povo. Tinha até uma unidade que era só mulheres, né? Sim. E eu sempre procuro pegar o foco como a política é uma arte. Tu tem que misturar coisas e pegar as positivas, negativas, né, esquecer e trazer a melhoria, porque o político, para mim, ele tem que querer a felicidade do povo. O que tu tirou do Emílio Meliano Zapata? Pois então, na verdade, assim, toda a posição política e a movimentação que se faz com relação à ajuda da população, a gente precisa entender como ela funcionou e tentar aplicar agora da melhor forma possível. Né? A gente tem as teorias, elas servem de base para a gente conseguir implantar. Às vezes a gente vê uma discussão acontecendo dentro dos meios, falando, mas o fulano disse que não sei quem em 1900. Cara, 1900 já foi, né? Então, quer dizer, hoje nós vivemos uma realidade onde
a possibilidade de transformação ela é totalmente diferente de antigamente. Óbvio que a base de Emiliano Zapata, da forma como ele tentou implantar uma revolução agrícola dentro do país dele, a gente traz como uma forma positiva, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o que acontece hoje no Brasil. Hoje a gente tem muito mais necessidade de fazer uma regularização fundiária do que uma implementação de distribuição de terras, né? Por quê? Porque a gente tem muita terra para as pessoas e as pessoas já moram nessas terras, mas não são donas dessas terras. A gente tem muita invasão, as pessoas não gostam de chamar de invasão, né? Ocupação territorial. A gente tem muita invasão e essas invasões acabam sendo manipuladas pelo próprio sistema e essas pessoas acabam, a gente teve aí graças a Deus, durante o governo Bolsonaro, entrega de mais de 300 mil regularizações fundiárias, 300 mil escrituras. Eu vou dizer para vocês o seguinte, aqui em Porto Alegre, e eu trabalhei no DEMAP durante 4 anos, e trabalhei justamente para que o que está acontecendo hoje seja uma realidade. Nós temos entregas constantes hoje de regularização das terras, dos terrenos e das áreas que não são regulares hoje em Porto Alegre, justamente, e terras que são pagas, e justamente porque foi feito um trabalho aqui da necessidade do desenvolvimento territorial, né? Dentro dessa necessidade de se distribuir. Por quê? Porque as pessoas estão lá nessa terra e não são donas dessa terra, então a gente precisa entregar para elas. A gente precisa regularizar. É óbvio que a gente não pode regularizar a irregularidade. É óbvio que a gente não pode aprovar a irregularidade. Tipo, eu vou tomar terras e entregar para as pessoas e o dono da terra que se vire. Não. Não é assim que a gente tem que fazer as coisas. A gente tem que fazer as coisas dentro de uma regra. A regularização fundiária ela já existe no Brasil. Dentro de terras improdutivas. Certo? Isso existe. Ah, não, mas não existe. Existe sim. Isso foi feito. E no governo Bolsonaro foi muito feito. O que acontece é uma necessidade de se manipular uma população e uma parte da população, dizendo que não se entrega a terra no Brasil, e realmente o que não se entregava era a regularização dessas pessoas que já estavam assentadas regularmente, e você sabia que essas pessoas que são assentadas regularmente tinham que pagar suas terras? O governo? Pois é, e também para aqueles que estavam ali grilhando, né? Então, que negócio é esse? Como é que é isso? Quer dizer, eu vou pegar, vou entregar as terras, eu vou dividir essas terras improdutivas para pessoas poderem produzir dentro dessas terras e eu vou cobrar sobre a produção, ou vou cobrar essas pessoas. Então, quer dizer, e eu vou entregar quando? E aí se manipulava durante 30 anos, foi isso que aconteceu desde o início da democratização, redemocratização do país, que os militares saíram lá na década de 80, e que ele ia falar agora aqui justamente dessa retomada da democracia, que eu acho que não foi bem assim também, mas a gente teve uma entrega de terras, de leis que foram divisões de terras improdutivas entregues para a população. Um governo que provou que pode entregar 300 mil assinaturas de terras. Sim, mas aí o que tu faz com isso? Tu faz com que a gente entenda que as terras são entregues sim. Exato. O Lula entrou agora no início desse ano dizendo que não se fazia nada, ele teve uma brilhante ideia, vamos fazer regularização fundiária, vamos entregar terras para pobre. Eu digo, mas peraí, cara, isso já fez feito desde a década de 80, onde é que ele estava? Esse cara quer reinventar a roda, quer dizer que ele é maravilhoso. Toda vez ele faz isso, quer dizer, ele inventou o Bolsa Família, foi ele que inventou o Bolsa Família, mas ele implementou o Bolsa Família. Mas quem criou todo o projeto foi o Fernando Henrique Cardoso, que é o sociólogo. Então, assim, a gente vê que os governos que são manipuladores, eles movimentam a ideologia e não movimentam o que é para ser entregue. Enquanto o governo Bolsonaro entregava a realidade, esse governo agora entrega sonhos. O governo Bolsonaro pode entregar, e o governo Lula provou que pode prometer. Pode prometer. Exatamente. Mas não cumprir. Não, eles prometem. Exato. A função do governo de esquerda é prometer, a função do governo... Mas não pago, né? Exatamente. Devo, não pago, cara, é a coisa mais ridícula que a gente vive hoje. Eu quero agradecer, lembrando que no meu canal sempre tem bastante esquerdista, agradecer a audiência dos esquerdistas, porque eles entram para xingar, para falar mal, para brigar. Obrigado, esquerdistas que entram entram no meu TikTok e acompanham as lives do TikTok, porque eles sempre dão uma audiência muito boa, viu? Apesar de estar xingando e tal.
E é legal, até é engraçado. É isso. Eu acho bom porque eles participam de alguma forma, né? Lançando aquela energia negativa, aquela. Exato. Mas eu acho engraçadinho, eu acho bonitinho, porque normalmente os argumentos são pífios, né? Mas enfim. Mas eu gosto de falar uma coisa bem simples. Chilique não é argumento. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal, tal, Ávila, a gente ter a possibilidade de entender como é que funcionaram as coisas nos anos 1800, 1900 e com relação a justamente essa tentativa de se tomar e de se redistribuir terra. E hoje a gente ter outro tipo de visão. Por quê? Porque a terra ela é redistribuída, né? Mas hoje, muito pelo contrário, o governo atual está travando a redistribuição de terra justamente, e aí eu vou falar abertamente aqui, para que o MST tenha um papel maior dentro das invasões. Exato. Você sabe que eu fico mais pé da cara mesmo é quando eles dizem que eles são o pai da criança. Ah, não. O outro que teve esforço, o outro que criou, fez uma bandinha, depois que está ali adolescentes, lá, não, nós fizemos isso. Eles pegam isso, a reforma agrária é só o PT que fez. Eu provo que não é. Não é, não, os esquerdistas não. Ah, foi nós, não. Olha um pouquinho. Agora, assim, ó, é muito fácil eu pegar as terras, as tuas, e repartir com os pobres. Agora, eu pegar as minhas terras e repartir com os pobres é outros 500. Mas é aquela velha máxima do socialismo, que é assim, ó, fazer caridade com o dinheiro dos outros. Que é o que faz o governo e que é o que faz o socialismo. Eles fazem caridade, benesses, bondades com projetos e dinheiro dos outros. Exato. O Rolex da vida, né? Vamos ter Rolex. Distribuir as misérias. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo que normalmente o pessoal faz de comparação, né? Do Bolsonaro lá comendo num padelão e tal, pegando comida, num padelão, sentando. E o Lula falando, porque eu como comida de hotel, sabe que é ruim, né? Não é boa comida de hotel 5 estrelas. A gente viaja pelo mundo aí, eu não consigo sair na rua para comer. Porque aí enquanto um desce para comer pizza na rua, numa banquinha de rua, o outro, não, mas porque eu não desço, porque eu não gosto de restaurante, porque restaurante... cara, aí eu não entendo numa população que defende uma pessoa dessas. Eu falei sobre isso, né, eu disse assim, será que ele se lembra, né? Quando ele sujava a roupa dele lá nos tornos, quando ele tinha um sapato só, uma calça só, andava com o uniforme das empresas, na época que ele perdeu um dedo lá, será que ele lembra disso? Ele lembra, mas ele não quer mais, né? Ele lembra, mas ele não quer mais. Ele não quer para os outros, não. Isso não serve para ele mais. Na época que ele trabalhava mais de 40 anos atrás. Qual é o objetivo? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o objetivo do discurso do Lula? Tá? E aí vocês têm que entender o que ele fala. Qual é o objetivo, meus colegas, do discurso do Lula quando ele fala que o metalúrgico está melhorando de vida porque está estudando e não vota mais nele? Não vota mais na esquerda. Qual é o objetivo? Qual é o fundo disso? Qual é a intenção dele? Isso é muito legal, porque o Lula falou que quem estuda não vota mais nele. Tá, mas qual é o objetivo dele? O objetivo dele é sempre deixar a pessoa burra, porque a pessoa burra vota nele. A pessoa burra acredita que vai comer picanha, mas vai ser abóbora. Exatamente. O que ele está falando ali na frente dos dele, que na realidade ele precisa mudar a forma da linguagem, como eles se comunicam, para que as pessoas de melhor renda votem neles. Isso é o que ele está falando da boca para fora. Mas o que ele vai fazer de ação é justamente ao contrário. Ele vai diminuir o salário de todo mundo, ele vai aumentar imposto e vai empurrar essa massa da população que está virando classe média para baixo da linha da pobreza, porque as fábricas vão fechar, os impostos vão aumentar, as empresas vão embora do país. Entende? Então a classe média vai para a classe pobre e a classe pobre vai para a classe miserável. Eu acredito que igualdade não existe. Não existe. Porque se tivesse igualdade, Deus tinha feito todo mundo com a mesma cara, com o mesmo porte, né?
Se a própria natureza já mostra que não somos iguais, tanto na fauna como em qualquer outra manifestação da ciência, por que os caras querem fazer isso? Como é que eu vou agarrar um cara que não quer fazer nada, né? Eu gosto muito do Nietzsche, porque o Nietzsche é um filósofo assim que é frontal, né? Ele diz assim, olha, existe aquele que quer voar e aquele que só quer viver. E os dois estão certos. Não, mas eles querem pegar e aprisionar os que querem voar. Cara, não vai dar certo. Pega um passarinho aí da natureza e bota dentro de uma gaiola, vai te ver. Ele vai se matar. Porque ele nasceu para voar, ele nasceu para ver além do que os outros enxergam. E claro que ele olhando além, ele vai puxar aqueles que só querem viver. Não, peraí, o fulano foi até lá. Vamos também junto. Assim é a minha visão. Mas nós vamos passar para o último quadro. Tá? Eu não entendi o que tu colocou lá, Sandro. Pode dizer para nós? Esse radialista de Pato Branco, né? Pato Branco, né? Ele fala muito bem o que é um presidente que faz uso de todinha a máquina pública a seu favor. Ele fala muito bem, eu acho que vale a pena botar ele para te ouvir. Não, botar ele não, só depois que nós ouvimos, tá? Mas o teu comentário já valeu a pena. Eu não gosto de botar no ar coisas que eu não vi antes, tá? Então, o que é muito perigoso tu colocar uma coisa, mesmo que ele tenha falando a verdade, porque está um monte de verdade na internet, mas nós sabemos que algumas verdades podem trazer algum comentário que possa ser... pode ser maldoso, e depois a rádio ela é responsável e os comunicadores aqui também são responsáveis. Exato. Então eu sempre peço assim, não me traga coisa que nós não possamos ter palpável, ou se eu olhar antes, analisar, se ver se realmente. Não é que eu seja um super, mas pelo menos eu sei definir alguma coisa, né, para livrar. Eu gostaria que então, eu vou te dar 5 minutos para te falar o que quiser, já mandar abraço para a Amada, para o Periquito, vai. Edu, é um prazer, uma pena que não estava desde o começo aqui, Eduardo, conosco. Mas eu sei que teve seus problemas. Também o professor Padilha, que está conosco, também não pôde vir. Né? E daí eu e o Márcio e o Sandro levamos o navio conforme deu. Mas nós gostaríamos então que tu em 5 minutos falasse o que tu quisesse. Bom, primeiro eu quero agradecer a audiência e pedir desculpas à audiência pelo atraso aí. Infelizmente a gente tem coisas que a gente não consegue controlar. Dizer que agradecer ao convite sempre, Ávila. Obrigado, é a segunda vez que eu estou aqui, é sempre um prazer comparecer à rádio e poder explanar aquilo que a gente aprende aí durante a vida política e a vida pública e na parte da gestão, que é o meu mote, planejamento estratégico e tal. E dizer que a gente está à disposição aí no FAMPEC, mandar um abraço aí para todo mundo que está olhando e está acompanhando o programa, e dizer que a gente está à disposição aí, o FAMPEC, eu como pessoa pública, dentro do meu Instagram lá, eu e do Lucas, estou à disposição então para o que vocês precisarem. Quem quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho que a gente desenvolve no FAMPEC, é fampec.org, e nas redes sociais FAMPEC, tem o FAMPEC RS aí que está sendo formado e está crescendo cada vez mais, também fiquem à vontade para participar. E dizer que é sempre um prazer aí, Ávila, estar podendo vir debater política, debater conhecimento público, debater aquilo que a gente vive, né, dentro da área da política, e poder trazer informação para as pessoas. As pessoas, a grande maioria, às vezes não entende e não sabe aquilo que a gente que está acontecendo no país, não consegue enxergar tudo, e a nossa obrigação é justamente poder esclarecer algumas coisas que acontecem de forma mais aberta e poder transformar o conhecimento, e é isso que a gente tenta fazer aqui, o conhecimento, a cultura, transformar numa linguagem mais simples e mais coloquial, para que a gente consiga levar para as pessoas consigam entender. A gente tem uma obrigação muito grande sobre aquilo que a gente fala, então a gente também precisa ter, e eu concordo contigo, muito cuidado sobre o que a gente leva para as pessoas. Eu acredito que uma grande parte da mídia hoje não tem mais essa responsabilidade, né, de estar trazendo a verdade, de estar trazendo a coisa, a notícia como ela é, mas sim manipulando, e a manipulação é um problema muito sério. A gente sabe que isso acontece há muitos anos, mas a nossa obrigação é trazer a verdade aí
e trazer a coisa da forma correta, de forma séria, né? Para que a gente possa traduzir para as pessoas o que realmente está acontecendo nesse país, que é uma coisa muito prejudicial. É isso aí, muito obrigado Márcio, muito obrigado Ávila, muito obrigado Sandro. Mas venceremos, né, Eduardo? Como eu estava falando antes, vai demorar, tá? A gente precisa de estratégia. Enquanto a gente não entender que a gente precisa de estratégia, de plano, de projeto, entender que nada é imediatista, nada é para hoje, não existe revolução, tá? A revolução ela tem que ser tomada com calma. A nossa diferença, como eu falei antes, é que a gente é imediatista e a gente é reacionário, né? Mas a gente, enquanto o outro lado não tem pressa, tá? Então a gente precisa entender que as coisas não são construídas assim. O nosso político perfeito não existe. Nós estamos formando um cara bom e o cara bom não está pronto ainda, tá? Então a gente tem muito tempo ainda pela frente, mínimo 20 anos aí, que a gente precisa entender o processo, estudar sobre o processo, ter pessoas que estejam sim sendo financiadas pela direita para estudar o processo, e a gente precisa entender isso também, que a gente precisa formar militância. Enquanto a gente não formar militância, a gente vai perder o processo. A gente precisa entender que a gente precisa usar sim o sistema, tá? Porque enquanto a gente não entender que a gente precisa usar o sistema, a gente vai continuar perdendo, tá? É isso, gente. Eu agradeço a todos vocês aí. Um abraço para quem está acompanhando no TikTok, um abraço para quem está acompanhando nas redes sociais, para quem acompanha a rádio de uma forma sempre exemplar aí. Obrigado por tudo e vamos tocar ficha, tá, gente? Obrigado a vocês. Bem, quando tu falou ali, eu me lembrei da Frente da Juventude Conservadora, a Frente Juvenil Conservadora. Esse pessoal aqui são jovens da direita e eles estão sempre acompanhando, e também eu tenho procurado trazê-los aqui para mostrar, né, que aquela ideia, conservador é só velharia. Não, tem um monte de jovens, então milhares de jovens. Nós temos o Franklin, é um cara sensacional, né, que está sempre motivando e levando e está agrupando essa juventude para compreender, certo, que o conservadorismo ele quer renovar, mas com responsabilidade. Muito obrigado, Edu, pela tua participação. Vamos dar 15 minutos para o nosso querido Salsichão do Amor. Ah, perfeito. Senhoras e senhores, posso falar do meu site? Vou falar Claro. uma coisa bem rapidinha. O site do Salsichão do Amor, um site machista e reacionário, e eu adoro falar, os filmes machistas são os que mais respeitam as mulheres. Você não desrespeita uma mulher na frente do Chuck Norris. Você não pensa em machucar uma mulher pertinho do Charles Bronson. Você não pensa em machucar uma mulher na frente do Clint Eastwood, porque o Clint Eastwood já vai saber o que tu tá pensando e já vai te meter uns 3, 4, 5, 6 pipocos na tua cabeça. Então, esses filmes são justamente os que mais respeitam as mulheres e estão sendo feitos até hoje. Falando sobre respeito às mulheres, eu faço questão de falar sobre as maiores heroínas do cinema. Heroínas como a Mulher Maravilha, Ellen Ripley dos filmes Aliens, O Oitavo Passageiro e Aliens, O Resgate. Vamos falar sobre, literalmente, a heroína de O Exterminador do Futuro. E, falando sobre respeito às mulheres, nós temos aqui no Brasil um gabinete do ódio dedicado ao ódio contra as mulheres. Esse gabinete do ódio está ligado a vocês sabem quem, e por causa disso nós temos uma jovem chamada Jéssica, que ela veio a tirar a sua própria vida por causa desse gabinete do ódio ligado a Mind. Eu gostaria de pedir uma oração para a Jéssica. Gostaria de falar que nesta semana que se passou, a Bárbara do canal Te Atualizei, ela foi ameaçada por um gabinete do ódio, e que também Michele Bolsonaro também foi ameaçada. Então, esses assuntos são importantes, porque onde é que estavam as feministas? Estavam junto dentro desses gabinetes do ódio, da esquerda.
eles odeiam as mulheres. Você, mulher, as feministas, essa esquerda, eles afirmam que defendem vocês, mas se vocês literalmente pensarem diferente, fora da caixinha, elas vão perseguir vocês com mentiras, com censura e até mesmo com a violência. Esse é o princípio de escravidão. As feministas, as militâncias de esquerda, eles vão agir como se vocês pertencessem a esses grupos. E se vocês questionarem, eles vão perseguir vocês. E a gente precisa questionar justamente esses grupos. Ávila King, Edu, perfeito aqui, me despedindo. Bem, a gente está vendo que está bombando lá a nossa live, as nossas lives lá. Sim, né? sim. Nós, o Edu, né, o Eduardo vai ler, vai responder alguns, mas nós agradecemos a sua audiência. Então estamos terminando esse programa. É isso aí. O Sandro quer dar uma faladinha lá? Fala, Sandro. Eu quero só abrilhantar o programa no final com uma música que foi criada há 30 anos atrás, em 1993, do Renato Russo, do Marcelo Bonfá, do Gato, e fala atualmente, deputado desses 30 anos, hoje, essa música é tão atual quanto hoje. Eu queria depois fechar o programa com essa música. E tu sabe, até aqui no Centro Contra Fato, aproveitando aqui, o filho do Renato Russo quer processar o pessoal da direita que usa as músicas do pai dele. Olha só que, aonde nós chegamos. Uma coisa boa, feito pro povo, um cara extremamente inteligente. Ele não conhece o próprio pai, né? Não conhece o próprio pai, exatamente aqui, ó. O pai filho dele de Renato Russo entra na justiça e promete processar Ele não conhece o próprio influenciadores pai. da direita. Tá? O filho do Renato Russo quer processar os produtores de conteúdos por uso político da música no TikTok. Ah, pelo amor de Deus, deixa o que é bom ser programado. Mesmo que se fosse um da esquerda, ele estava levantando a bandeirinha. Todo mundo sabe que Renato Russo era notoriamente capitalista, então... Olha aí, né? Todo mundo que conhece Renato Russo sabe que ele era capitalista. Sim, Um abraço a todos, então. Fim do nosso programa. Ficamos com Renato Russo. Isso. Perfeição. Dancinha de TikTok ou dancinha de TikTok? Eu vou tirar justamente porque para não ter problema com direitos.